A rejeição, de alguma forma, ela acaba anulando as pessoas. A rejeição, de alguma forma, faz com que as pessoas parem e elas não possam viver como eu posso dizer para vocês, o propósito de vida, a plenitude daquilo que Deus tem para elas. Então elas vão ficando travadas, vão ficando travadas, vão ficando travadas. E aí depois que ela sente esse sentimento de rejeição, aí ela vai mais um passo. Júnior, qual é esse outro passo? O quinto passo. Eu falei sobre incapacidade. As pessoas se sentem incapazes. Elas não compreendem o seu potencial e o que elas podem fazer, o que podem realizar. Então elas se sentem incapazes e pelo fato de elas se sentirem incapazes, elas não começam, elas não realizam, elas não fazem, elas não executam. E elas acabam parando e ficam neutralizadas. Então eu tenho aqui, ó, agora incapacidade. A sexta aula eu falei sobre não desistir, sobre desistir. As pessoas tendem a desistir muito fácil daquilo que elas planejam, daquilo que elas almejam, daquilo que elas querem, é muito rápido. A pessoa projeta algo e rapidamente ela desanima, rapidamente ela deixa, rapidamente ela abandona, rapidamente ela retrocede. Então o que acontece? Eu preciso vencer, eu preciso desistir de ser fraco, eu preciso desistir de abandonar os meus sonhos. Então, se eu falei de forma profunda sobre desistência. Então, aqui, ó, 6, ó, vamos lá. Medo. Escreve aí se vocês pegaram os 6, ó. Medo. Segundo, quem sou eu? Terceiro, sentimento de culpa. Quarto, rejeição. Quinto, que eu falei sobre incapacidade. Sexto, eu falei sobre desistência. E sétimo, autoimagem. Hoje nós vamos abordar sobre autoimagem. O que é autoimagem? Preste bem atenção, esse é o sétimo, para você destravar o seu propósito. A autoimagem é a forma que eu me vejo, preste bem atenção. A autoimagem é a forma que eu me vejo, ou a forma que nós pensamos que nós somos. Por exemplo, é a forma que eu penso, como é que eu sou, Juno, eu. Então, a autoimagem está relacionada com duas coisas, preste bem atenção. A autoimagem está relacionada com como você se vê e como você pensa que você é. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, antes de começar aqui a aula sobre destravar o propósito. Como é que você se vê? Como é que você pensa que você é? Eu quero que você faça um texto aqui breve, rápido, aqui nos comentários, resumindo assim com 2 parágrafos, um parágrafo só, umas 5, 6 palavras, 7, fique à vontade. Me resuma aqui. Como você se vê? Como você pensa que você é? Boa noite, meu amigo nobre Samuel Peregrino. É uma honra te ver aqui mais uma vez. É uma honra ter todos vocês aqui. Então aqui, ó, escreve aqui para mim. Escreva aqui para mim como você se vê ou como você pensa que você é. Eu vou falar os códigos profundos hoje aqui sobre autoimagem para nós aprendermos. Bora ver, eu estou aguardando vocês escreverem aqui quem é o primeiro ou quem é a primeira corajosa que vai colocar aqui assim, ó. Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Como é que você olha para você e você se contempla? Então, a autoimagem, quando vocês escrevem, eu resumi. Júnior, o que é autoimagem? A autoimagem é a forma que eu me vejo ou a forma que eu penso que eu sou. Isso aqui é muito importante. A autoimagem, ela engloba pelo menos 3 características da nossa vida. A nossa personalidade, a autoimagem ela engloba o nosso comportamento e a autoimagem também ela engloba a nossa aparência física. Então ela engloba todos esses traços da nossa personalidade. Segundo, do meu comportamento, da forma a forma que eu sou, que eu fico agindo, as minhas atitudes. E terceiro, a minha aparência física. Isso aqui é tão importante porque tudo o que nós fazemos, olha essa frase, tudo que nós fazemos está internamente ligado à forma que eu me vejo. Isso aqui é muito forte. Tudo que você faz, vou repetir, tudo que você faz na vida está ligado inteiramente com a forma que você se vê. Então eu vou abordar aqui, ó. Hoje o que eu vou abordar? O que é autoimagem? Essas 3 características da autoimagem sobre personalidade, comportamento e aparência física. E por fim, vou falar que tudo está ligado, ó, tudo está ligado literalmente, tudo está ligado literalmente com a forma que você se vê.
A Van também está por aí. Boa noite, Van. Seja bem-vindo. Todos sejam bem-vindos. Então, o que acontece? É a forma que eu me vejo. Por que a autoimagem? Júnior, por que a autoimagem? Por que tu escolheu a autoimagem como uma trava que deixa as pessoas travadas para não viver o propósito? Olha, eu convido vocês literalmente. Assistam às outras aulas do Destravado Propósito. Entenda sobre o medo. Aqui a Eve colocou assim, corajosa e forte, porém preocupada em ajudar todo mundo. Acho que sempre tem alguém que pode mais e melhor. Preste bem atenção. Olha o que a Eve falou. Corajosa e forte. Então ela pegou duas qualidades delas extraordinárias. Ela é uma pessoa corajosa e uma pessoa forte. Porém, preocupada. Olha aqui, ó. Corajosa e forte, e ela colocou uma palavra preocupada. Peraí. A preocupação é a grande causa da ansiedade. Você sabia disso? A preocupação, até se a preocupação for boa e de forma intencional, ela causa ansiedade. A preocupação e dúvida, ela neutraliza as pessoas e gera o medo. O medo, ele ativado, ele gera ansiedade. A ansiedade suprimida gera depressão. Então, o que acontece? Existem pessoas que querem resolver o problema de todo mundo. Esse sentimento seu é extraordinário. O desejo de ajudar todo mundo. Mas não vamos conseguir ajudar todo mundo. Então, Júnior, como é que eu faço? Eu vivo a minha vida de forma intensa diariamente, de tal maneira que eu possa agregar, contribuir e gerar valor no máximo de pessoas possível. Então, o que acontece? O meu exemplo vai arrebatar as pessoas. E eu vou falar algo para vocês. Eu e você, ninguém na Terra tem poder de mudar ninguém. Nós não conseguimos mudar ninguém. A única mudança que nós conseguimos é a nossa própria. Uma vez que eu consigo me mudar, as minhas atitudes, as minhas ações e os meus comportamentos, eles trazem um impacto ao ambiente que eu estou. Ele traz um impacto na vida das pessoas que estão comigo. Traz um impacto de uma forma extraordinária na vida de todos que caminham comigo, que estão presentes comigo e por onde eu passo. Por onde eu passo, as minhas ações, as minhas atitudes, elas arrebatam pessoas. Elas mobilizam as pessoas, elas influenciam as pessoas, mas nós não temos poder de mudar todo mundo. Então o que acontece? Porque como a Eve colocou aqui, por que uma preocupação? Porque a gente, pelo fato da gente ter clareza de algo, ou anseiar e desejar algo, a gente quer tanto a transformação da pessoa, a gente anseia tanto a transformação da pessoa, a gente se doa, a gente dá o nosso melhor, a gente estende a mão, a gente dá amor, carinho, instrução, muitas vezes a gente dá até ajuda financeira para as pessoas, porque nosso desejo é o nosso anseio, mas muitas vezes a gente não vê o movimento nenhum das pessoas para entender esse algo a mais, esse algo melhor, esse algo extraordinário. Isso, uma vez que você se preocupa tanto com a transformação das pessoas e deseja, anseia tanto a mudança das pessoas e as pessoas não mudam às vezes, isso vai gerar em você não só preocupação, mas depois vai vir um princípio da frustração. Você fica frustrado porque você se doa, porque você deseja, porque você anseia, porque você quer o melhor das pessoas. Só que as pessoas não querem, muitas pessoas não querem. Isso gera uma frustração. Júnior, como é que eu resolvo? A preocupação e a frustração. Preste atenção, você que tem um desejo muito grande de ajudar as pessoas, igual como a Eve tem, e já tem feito um trabalho extraordinário, que eu tenho acompanhado ela, o esposo dela, e tem influenciado grandes pessoas, o que acontece? Como eu resolvo o problema aqui, ó? Da preocupação em ajudar e de não me frustrar com a ajuda que eu tenho. Pega esse princípio, que você nunca vai ficar angustiado nem triste. Júnior, qual é esse princípio? É o princípio que eu aplico na minha vida. Eu aplico. Como eu sei quem eu sou, e eu tenho a minha clareza de autoimagem, o que acontece? Eu vivo. Eu vivo a essência daquilo que eu acredito. Então, como eu vivo a essência daquilo que eu acredito, o que acontece? Voltou, acho que tinha pausado. Voltou ao normal. Sem querer eu cliquei aqui e pausou. Então o que acontece? As minhas atitudes, elas começam a influenciar pessoas. E as minhas palavras, junto com as minhas atitudes, trazem impacto nas vidas das pessoas.
E uma vez que as minhas atitudes e as minhas palavras causam impacto na vida das pessoas, aí entra o terceiro princípio. Esse terceiro princípio é fazer sem esperar nada em troca. Se você entende esse princípio, você vai viver muito feliz. É fazer sem esperar nada em troca. Você ajuda as pessoas porque você é uma pessoa em essência e deseja a transformação das pessoas. Não espere nada em troca. Não espere reconhecimento. Não espere elogio. Não espere abraço. Não espere honra. Faça porque você ama. Faz porque você é. Faz porque é o seu jeito. Faz porque é a sua forma de agir. Faz porque é a sua forma de se comportar. Faz porque é a sua forma de influenciar. Faz porque é a sua forma de ajudar as pessoas. Então, quando você faz, esse é o código. Faça sem esperar nada em troca. Nada, literalmente nada. Nem um obrigado. Se você fizer não esperando nada em troca, você sempre vai viver bem, feliz e nunca vai viver frustrado. Por quê? Você vai entender que você deu o seu melhor. Você vai entender que você fez aquilo que era de melhor, aquilo que era de essência, aquilo que era de verdadeiro. Sim, nunca esperei e não espero. Amo ser útil, nasci para servir. Esse é o código. Olha o código da Eve. Sim, nunca esperei e nem espero. Amo ser útil, nasci para servir. Então isso é o segredo. Faça, continue fazendo, Eve. Faça com amor, não faça esperando nada em troca. E aí só pega aquele princípio lá da preocupação. Por quê? A preocupação é porque a gente anseia literalmente a transformação das pessoas, mas muitas vezes elas não vão querer. Então o que você faz? Continua influenciando com as suas atitudes, continua influenciando com as suas ações, continua influenciando com as tuas palavras e deixa que as tuas ações, as tuas palavras e as tuas atitudes vão influenciar a transformação e a mudança em todos aqueles que estão na tua volta, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, onde qualquer lugar que você esteja. Você vai influenciar, impactar as vidas grandemente. Então, eu comentei aqui a frase dela, nós vamos voltar agora para a autoimagem. Então, assim, a autoimagem é a forma que eu vejo. A forma que eu vejo é a forma que eu me enxergo. E aí ela está vinculada a essa questão da personalidade, a questão do comportamento e a questão da minha aparência física. Só que para mim entender isso aqui, eu vou logo pelo princípio. Júnior, como é que as pessoas se veem? As pessoas se veem pelos olhos dos outros. Vou repetir. A maioria das pessoas, elas se veem pelos olhos dos outros. As pessoas olham para você. As pessoas, elas traçam um resumo ou uma interpretação daquilo que você é, ou das ações que você tem, ou daquilo que você influencia. E o que ela diz? Elas falam, você é assim. Isso começa desde os nossos pais, desde as nossas mães, desde a nossa parentela e com a amizade com as pessoas que convivem conosco. Vou usar um exemplo para vocês. Vocês podem ver duas formas. Existem pessoas que te veem por aparência e existem pessoas que te veem por essência. Você vai fazer uma tarefa para te ajudar na tua autoimagem, para você entender o que eu estou falando. Você vai fazer um texto parecido com esse aqui que eu fiz. O que acontece? Você vai colocar como você se vê. Como você se vê. A Eve, como a Eva se vê. Ederson, como você se vê. Liz, como você se vê. Ivanilda, como você se vê? Samuel, como você se vê? Você vai colocar nesse papel como você se vê. Esse é um desafio. Depois que você coloca como você se vê, Valéria também que está aí, depois que você se coloca como você se vê, o que vai acontecer? Aí você vai para o ponto 2. Qual é o ponto 2? Você vai perguntar como as pessoas te veem. Aí você vai perguntar como as pessoas te veem. Peça das pessoas um breve comentário, tipo um breve resumo, dizendo assim, você poderia me falar como é que você me vê? Só para você fazer um teste. Você vai ver uma diferença muito grande entre como você se vê e como as pessoas te veem. Se você tem clareza de quem você é. Se você tem clareza de quem você é,
Você vai ver uma grande diferença. Outra coisa, preste bem atenção. A maioria das pessoas, quando elas te falarem algo, elas vão ter essas duas interpretações que a Eve colocou aqui, ó, aparência versus essência. Existem pessoas que só vão te ver a partir do seu olho, e esse olhar é um olhar que tem uma espécie que eu chamo de interesse. Aquilo que a pessoa tem interesse em você ou de obter de você é essa interpretação dela sobre você. Preste bem atenção. O olhar de aparência, a visão de aparência é quando uma pessoa olha para você querendo de você algo. Ela sempre vai querer de você algo. Ela vai querer um abraço, ela vai querer sua atenção, ela vai querer o seu conhecimento, talvez ela vai querer um recurso, ela vai querer estar no teu ciclo de amizade. O olhar dela sempre vai ser de interesse. Então, como o olhar dela sempre vai ser de interesse, então ela vai ter uma leitura de você. E o momento que você falar um não para ela, você vai ver a guerra que você vai criar. Uma vez que você falar um não para ela, você vai ver a guerra que você vai criar. Você vai ver a bronca, o problema que você vai criar. Tá normal ou tá travando? Me diz aí. Tá normal, meu povo? Tá normal e me diz aí se tá normal. Voltou? Tá normal? Acho que tá normal agora. Então vamos lá. A aparência. Júnior, o que é aparência? As pessoas olham com o olhar de aparência. E o olhar de aparência vai buscar em você interesse a algo, entendeu? A pessoa vai olhar para você e vai ter um interesse de algo. Então, uma vez que você não supre a necessidade dela, uma vez que você não supre a necessidade dela, o que vai acontecer? Me diz. Ela vai ficar com raiva de você, vai ficar magoada com você, vai ficar triste. Por quê? Porque o olhar só de aparência, ela só quer algo que gere despertar o interesse. O segundo olhar, o olhar de essência, a pessoa vai olhar para aquilo que você realmente é, para a essência daquilo que você é, para os valores que você carrega, para os princípios que você carrega, para aquilo que você faz de bem, para aquilo que você faz de melhor. E se você errar, isso não vai interferir na visão dela. Por quê? Porque ela sabe quem você é de essência. Ela não vai colocar em dúvida as suas ações, as suas atitudes, as suas palavras. Ela não vai questionar. Ela não vai ser contrária às tuas ações, às tuas atitudes. Ela vai literalmente dar uma força para você. Ela vai influenciar você de uma tal maneira que isso vai trazer um impacto muito grande na sua vida. Então entende. Então existem muitas pessoas que vivem isso. E nós precisamos entender. Nós precisamos entender para que a gente possa viver de uma essência diferenciada, de uma essência extraordinária. Então o que acontece? Aqui eu tenho a visão de aparência versus a visão de essência. Isso é do olhar do outro. E aí continuando mais o olhar do outro. Como eu me olho pelo olhar do outro? É quando eu passo a vida toda, as pessoas falam assim, olha, você é assim, você é uma pessoa que só dá trabalho, você é uma pessoa que não quer nada com a vida, você é uma pessoa ignorante, você é uma pessoa sem caráter. As pessoas ficam falando um monte de coisa para você, e aí o que acontece? Vocês tomam aquilo como verdade, você está entendendo? Toda vez que as pessoas falam as coisas para vocês e vocês tomam aquilo por verdade, é desse jeito que você vai se ver. E esse jeito que você está se vendo a partir do olho de uma outra pessoa. Vocês estão entendendo? Começa a olhar a partir do olhar de outra pessoa. E aí eu preciso entender isso. E quando eu entendo isso, eu consigo viver diferente, mas não por diferente para o lado bom, o diferente para o lado ruim. Por quê? Quantos de vocês aqui ouviram palavras como essa? Que você era uma pessoa que queria tudo para você, que você era uma pessoa que era egoísta, que você era uma pessoa ignorante, que você era uma pessoa que não tinha amor, que você era uma pessoa que está se achando. Então o que acontece? Quando as pessoas falam isso, é porque elas fizeram uma leitura
de uma tal aparência a partir da interpretação dela. E o que aconteceu? Você tomou aquilo como um fato, como uma verdade. E uma vez que você tomou como um fato, como uma verdade, você começa a viver conforme aquilo que as pessoas dizem quem você é. A sua autoimagem, neste exato momento, ela fica literalmente prejudicada. A sua autoimagem fica prejudicada. Por que ficou prejudicada? Porque você está se olhando pelo olhar do outro. Você está entendendo como é olhar pelo olhar do outro? É as pessoas que durante toda a vida falaram: você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. E aí você toma aquilo como verdade. Eu canso de conversar com as pessoas e fazer mentoria com elas, e as pessoas sempre falam isso: Júnior, eu não sou criativo. Júnior, eu sou uma pessoa muito ignorante. Eu sou uma pessoa muito... não sou capaz. Então o que acontece? E eu pergunto para a pessoa: por que você está falando isso? Aí sabe o que a pessoa diz? É porque todo mundo diz isso. Todo mundo olha para mim e diz que eu sou uma pessoa que não tem coração, diz que eu sou uma pessoa egoísta, diz que eu sou uma pessoa que não tem sensibilidade, diz que eu sou uma pessoa que só penso em mim. E aí o que acontece? A pessoa pegou aquelas palavras, tomou aquelas palavras como uma verdade, e quando ela toma aquelas palavras como uma verdade, Júnior, o que acontece? A autoimagem, a partir do olho dos outros, é ativado. E aqui tem um grande problema. Você entrou como se fosse numa cela, com um cadeado e com uma chave. Naquele momento, você fica travado. Você não consegue viver o seu propósito de vida. Você não presta atenção, você não consegue terminar nada. Você começa algo e você não termina. As coisas na sua vida não dão certo. Por quê? Porque você tomou como verdade uma imagem que as pessoas criaram de você. Então elas criaram. Mas a imagem que elas criaram, como eu falei, é a partir de uma visão de interesse, é a partir de uma visão de aparência, é a partir de uma visão das crenças limitantes que elas têm, é a partir de uma visão às vezes, como posso falar, uma visão de distanciamento de Deus, com uma visão humanista, com uma visão naturalista. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? A pessoa toma aquilo como uma verdade. A pessoa toma aquilo como fato. E eu te pergunto, você está passando por isso? Você está travado nisso? Me diz aí, se tem alguma coisa que falaram a teu respeito que até hoje estão te travando. Já ouvi coisas que na hora não aceitei. Ó. Já ouvi coisas que na hora não aceitei. Aí eu pergunto de vocês, porque presta atenção, por mais que vocês tenham clareza agora, por mais que você tenha clareza de muita coisa agora, existem coisas que travaram vocês. Por quê? Já falei, presta atenção. A primeira trava da autoimagem qual que é? Presta atenção, a primeira trava da autoimagem qual que é? É eu me olhar a partir dos olhos dos outros. Eu me olho a partir dos olhos dos outros. As pessoas falam aquilo que eu sou. E não é desde agora, é desde a minha infância. E aí passa na escola que eu estudei, passa pelos lugares que eu trabalhei, passa pelos ciclos de amizade que eu tive, passa pelos ciclos na área do trabalho que eu tive, com as pessoas que lideraram sobre a minha vida. Então o que acontece? As pessoas falaram, e o que aconteceu? Puf, te travou. Aí repito, você começa algo e não termina. Sabe por quê? Porque quando você começa algo, existe uma voz que está gritando dentro de você, dizendo: ei, você não é capaz. Você nasceu para ter uma vida frustrada. Você nasceu para ter uma vida difícil. Você não é criativo. Você só é bom em uma determinada área. Ninguém pode ser bom em várias áreas. Aí começa. Vocês estão entendendo?
moldado pelos olhos da sociedade. Esse aqui, ó, o Rodrigo Soares colocou a frase aqui, ó, moldados pelos olhos da sociedade. Rodrigo, esse é o segundo ponto. O Rodrigo já deu feedback aqui e eu já vou entrar para o segundo ponto. Já que ele comentou, nós vamos entrar no segundo ponto. Então, primeiro, preste atenção sobre a autoimagem. A primeira trava da autoimagem é quando eu me olho a partir dos olhos de outras pessoas. Essas pessoas são as pessoas que convivem, são as pessoas que estão no meio de mim, próximo de mim. O segundo problema da autoimagem que trava as pessoas, o que é? É o modelo, é se olhar a partir da sociedade, é se olhar a partir da cultura. A Eve Calado colocou assim: ouvi muito quando eu era criança, tão linda e tão burra, lembrei disso agora, ó. Puf. Vamos ressignificar agora esse negócio aí, deixa eu tomar uma água aqui, é forte. Pega aqui o código. A Eve Calado disse assim, ó, ouvi isso quando eu era criança, tão linda e tão burra. Então o que aconteceu? A Eve, de ter ouvido isso, ela viu isso a partir do quê? Dos olhos dos outros. Isso aqui é uma trava, Eve. Isso aqui se tornou uma trava. É uma trava sobre a autoimagem. Entendeu? Então, quando eu entendo todo... Não existe ninguém burro na Terra. Não existe ninguém burro. O que existe, Júnior? É pessoas com pouca instrução e pessoas com muita instrução. Existem pessoas com pouca instrução e existem pessoas com muita instrução. O que me diferencia uma pessoa de uma outra é simplesmente isso. Deixa eu ler o comentário de vocês aqui. É bem difícil convencer uma pessoa da sua imagem de maneira positiva quando ela já se moldou. Olha aqui o que a Adi já falou. É bem difícil convencer uma pessoa da sua imagem de maneira positiva quando ela já se moldou. É difícil. Então vamos passar aqui os códigos para fazer aqui. A Liz, a coach Liz. Eu ouvia, ela é uma criança maravilhosa, não dá trabalho e perfeita. E aí o resultado, perfeccionismo extremo. Oh. Vamos lá, meu povo, compartilhe aí as frases de vocês. Compartilhe aí, porque aí a gente está... Presta atenção. O meu modelo de aula é diferente. Eu não sou um professor que fica só falando, não. Eu gosto de interação com os alunos e com as pessoas que estão me acompanhando. Então, por quê? Porque esse feedback, essa troca de conhecimento, essa troca de informação, porque eu estou falando com mestres aqui. Eu estou falando com pessoas instruídas, com pessoas capacitadas, com pessoas de potencial incrível. Vocês são pessoas de potencial incrível, são pessoas extremamente inteligentes, extremamente criativas, extremamente extrovertidas, extremamente com uma capacidade extraordinária. E aí vocês têm um potencial muito grande que podem compartilhar conosco aqui para que a gente possa junto construir, petição, eu e você, juntos nós podemos construir esse assunto abordado. E aí nós vamos trocando experiência, vamos trocando informações, porque vocês podem ter algumas informações que eu ainda não acessei, e você pode colocar aqui, como o Rodrigo compartilhou agora, uma informação, como a Eve já compartilhou, como a Lígia já compartilhou, como a Coach Lígia já compartilhou, então preste bem atenção. Essa troca, esse feedback, nós vamos agregando, nós vamos construindo para sermos melhores e ajudarmos uns aos outros. Então pega. O primeiro código que nós tratamos aqui, a gente entra no segundo modelo. O primeiro código é esse. É eu me olhar a partir dos olhos das pessoas. Só que o olhar da pessoa ela é muito limitada. Depende muito da característica da crença dela, na característica da criação, na característica das informações que elas têm. Por exemplo, eu vou usar um exemplo com vocês aqui, um exemplo básico, que muitos pais fazem. O exemplo básico, ó, que muitos pais fazem, e eu sempre que possível, com muito amor que eu tenho, eu sempre instruo os pais não fazerem. Eu vou passar um exemplo aqui, deixa eu só ler aqui o Rodrigo. Aprendi a quebrar minhas crenças limitantes na igreja, mas isso demorou uns 35 anos. Hoje estudo coach e desenvolvimento humano. Que honra, meu nobre. Perfeito. Então o que acontece? Eu gostei muito aqui do que o Rodrigo falou. Então eu vou usar um exemplo aqui, ó. Eu vou usar um exemplo
que muitos pais, sem sabedoria, eles destroem um presente de Deus. Presta atenção, existe um presente de Deus que os pais destroem nas crianças. Júnior, qual é esse presente de Deus? Preste bem atenção. Todos nós nascemos com potencial criativo e recebemos um presente de Deus chamado imaginação. A imaginação é uma faculdade que acessa coisas que já estão prontas. A imaginação, ela acessa coisas que já estão prontas e depois você traz isso para a realidade. Então o que acontece? Na verdade, temos um olhar como Deus olha para nós. Olha aí, Luiz. Bem-vindo, Luiz. Paz, meu irmão. Boa noite. Então o que acontece? Você já prestaram atenção numa criança quando ela está brincando sozinha? Eu canso de ver pais dizendo assim, acho que meu filho está doido. Aí eu pergunto por quê? Ele fala sozinho. Ele conversa sozinho. Ele tem amigo imaginário. Ele não está doido. Presta atenção, ele não está doido. Ele está utilizando uma faculdade que ele recebeu de presente de Deus e que vocês pais não entendem e querem destruir isso na criança. Outra coisa que vocês querem muito é botar os filhos de vocês, criança, no mundo adulto de vocês. Vocês querem colocar as crianças no mundo adulto de vocês e não existe, não tem como. Elas são crianças, a interpretação, a realidade, a pureza do coração é totalmente diferente. O Ederson, eu tive vários bloqueios do meu pai. Só depois de 40 anos fui saber do problema. 40 anos. Demorou. E aí eu faço um teste com vocês. Quantos de vocês têm filho? Coloca aqui no comentário pra mim. Se vocês têm filho, coloca aqui no comentário pra mim aqui, ó. Quem tem filho, coloca aqui no comentário pra mim. Diz assim, eu tenho filho. Uma criança. Eu quero que vocês façam um teste com uma criança e vocês entendam a faculdade criativa delas. A faculdade criativa e a imaginação é um potencial muito grande nas crianças. E através da imaginação, ela ativa a faculdade criativa. E através da faculdade criativa, ela vai desenvolvendo raciocínio. O pensamento e o raciocínio. O que você vai fazer? Você vai pegar e você vai criar um tema. Qualquer tema. Aí você vai brincar com seu filho. Você vai criar o tema, só que a pessoa que vai liderar a brincadeira e a ideia da brincadeira é seu filho. E você vai ficar abismado. E você vai ficar prestando atenção nele. Isso aqui, ó. A faculdade de imaginação, a capacidade de criação e essa estrutura de pensamento e raciocínio. Eu vou usar um exemplo. Você vai, por exemplo, falar assim, meu filho, vamos brincar de médico? Um exemplo de médico. Vamos brincar de construção civil, ou vamos brincar de passeio no bosque, qualquer área. Você vai pegar um tema e você vai dar para o filho, para o seu filho pequeno, menor, médio, até adolescência, para ele desenvolver. Você vai ver que ele vai começar. Não, então o senhor vai ser fulano, a mãe vai ser ciclano, e essa casa agora aqui é um hospital. E ele começa, ele vai criar toda a história, ele vai criar a narrativa, ele vai criar personagem, ele vai criar coisas que nem você vai entender. Então o que acontece? Isso é um presente de Deus e eu peço, por favor, de coração, não tire isso dos seus filhos. Não tire isso dos seus filhos. Potencialize. Se eles tiverem potencial para escrita, invista. Se eles tiverem potencial para música, invista. Se eles tiverem potencial para construção civil, invista. Se eles tiverem potencial para invenção, invista. Deixa eu ver aqui o Edson. Peço para ele ensinar as brincadeiras dele e eu vou desenvolvendo. Isso. Eu tenho 3. Em 2020 me separei. Em 2021 trouxe as 2 para morar comigo. Então cuidei delas sozinho porque precisava evitar traumas na vida delas e decidi dar o amor por elas. Olha aí. O Rodrigo tá arrebentando aqui esta live, hein? Gostei do Rodrigo. Então o que acontece? Então tem isso. Então a primeira característica é olhar a partir do olhar do outro. As pessoas vão tecer um resumo daquilo que julgam que você é. E uma vez que elas tecem um argumento daquilo que você é, você toma aquilo como verdade.
e você começa a viver literalmente a partir do olhar do outro. E eu sempre falo que eu conheço princípios. Se você quiser conhecer metodologia nessas áreas, eu sempre falo, procura um coach, procura um psicanálise, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, porque eles conhecem os métodos, a metodologia para tratar essas coisas. Eu conheço da raiz, só de princípio. Eu sempre falo que eu conheço de princípio. Então, a partir do olhar do outro. Segundo, a partir do olhar da cultura. A cultura, ela produz um olhar na pessoa. Só que existia uma cultura lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou eles no Éden, Deus deu eles para eles trabalhar na terra, para eles lavrarem e cuidar da terra e guardar. Trabalhar e guardar. Eu vou falar algo aqui que eu não falo abertamente, eu falo só em mentoria. A palavra ali que ele deu para eles lavrar, cuidar, a palavra ali, que é uma palavra que nós falamos para trabalhar no hebraico, a palavra trabalhar no hebraico ela tem característica de adoração, não sei se vocês sabiam, mas a palavra adorar no hebraico é avodar. Avodar. Júnior, o que é avodar? Está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, quando o Senhor colocou o homem no Éden. Quando ele plantou o jardim, ele colocou o homem no Éden e disse, olha, cuida da terra, lavra a terra, trabalha a terra, trabalha sobre a terra. As pessoas pensam, aí se a maioria for cristão aqui, eu já vou explicar para vocês que, porque isso não é ensinado de forma clara. As pessoas pensam que a adoração é ficar com o braço levantado e cantando e bendizendo o nome do Senhor. Isso não é adorar. A palavra adorar na Bíblia não é levantar a mão, não é prestar culto. A palavra adorar tem duas características. Avodar significa trabalhar e significa prostrar. Então o que acontece? Todo o trabalho que você desenvolve na terra, você está a avodar. O que é isso, Júnior? Todo o trabalho que você desenvolve na terra, a palavra trabalho significa avodar, significa adorar. Todo o trabalho que você desenvolve na terra, você está adorando a Deus. Se as pessoas entendessem isso, todos nós na terra seríamos bem servidos. Só que eu só falo em mentoria fechada, isso que eu não falo em mentoria aberta. Eu na mentoria sobre propósito de vida eu falo. Tudo que nós fazemos, porque o primeiro ato de adoração do homem na terra, no Éden, foi quando ele trabalhou e cuidou de tudo aquilo que Deus tinha criado. Quando o homem trabalhou na terra, quando o homem lavrou a terra, quando o homem cuidou, ele estava adorando. Ele estava a avodar. Quando você, no seu trabalho, se eu vou usar exemplo, você trabalha como uma garçonete, trabalha numa lanche. Quando você leva um café e serve para alguém, você está a avodar. Você está adorando a Deus. Quando você presta um serviço na sua empresa, você está a avodar. Você está adorando a Deus. Se você é um enfermeiro, uma enfermeira, está cuidando de pacientes, você está a avodar. Você está adorando a Deus. E esse ato não precisa ser cristão ou não. Você presta um serviço na terra relacionado a trabalho, você está adorando a Deus. Qual é o problema do trabalho ou não? Que depois da queda, o trabalho se tornou pesado. Depois da queda do homem, com suor do teu rosto comerás o pão. Então, o trabalho trouxe um peso. Mas o que as pessoas falam sobre o trabalho, elas desconstruíram a realidade do princípio. Você sabia disso? Elas desconstruíram a realidade do princípio. Por isso que tem um monte de gente servindo, mal servindo. As pessoas não estão glorificando a Deus com as suas ações. Elas reclamam do que elas fazem, elas reclamam do serviço prestado, elas reclamam do ambiente onde elas estão. Por quê? Por causa disso. Então eu preciso entender o que é avodar. Eu servi com as minhas ações e minhas atitudes. E aí eu voltando. E quando Deus colocou o homem no Éden, ele pediu para ele produzir cultura. O que era cultura? Era para o homem estabelecer sociedade, estabelecer famílias, estabelecer sociedade, trabalhar a terra e implantar cultura sobre aquele ambiente. Que cultura vem dessa característica de cultivar, de trabalhar, de criar, de construir. Entendeu? Então o que acontece? Só que o homem distanciado de Deus, o que aconteceu do homem distanciado de Deus?
ele produziu uma cultura humanista, naturalista e distante de Deus. Então a cultura começa a dizer que o homem ele é o mesmo que os animais, que o homem é o mesmo que a natureza, que o homem ele é um processo evolutivo, que o homem é um parente aproximado de um macaco, um primo, um parente aproximado. E as pessoas tornam aquilo como verdade, as pessoas tornam aquilo como fato. Então o que acontece? Por isso que nós estamos vivendo esse caos, porque a cultura produz aquilo que você é. Ela diz, olha, você tem que ser assim. Foi que nem uma pessoa que, por exemplo, eu falei para ela, eu não posso citar nome que quase eu cito sem querer, mas eu não falei, sabe o que foi? A pessoa estava se sentindo muito mal com a aparência física dela, com o corpo dela, com a estrutura. E eu perguntava o porquê ela estava daquele jeito. Porque ela estava vivenciando aquela forma. Sabe o que eu expliquei para ela? Eu disse o seguinte. Eu falei para ela, se pesquisa uma obra, petição, pesquisa uma obra do século XVIII, do século XVIII para trás. Pesquisa qualquer obra pintada. Depois que você pesquisar a obra pintada, olhe nas obras pintadas como a mulher era, como a mulher era, como a mulher era, como a mulher linda era. Você vai ver em todas as obras as mulheres bem gordas, bem fofinha e cheia daquelas curvas no lado. Por quê? Até o século XVIII, uma mulher linda, uma mulher bonita, era uma mulher gordinha, fofinha. Vocês sabiam disso? Que a mulher que era magra era uma mulher feia, porque era uma mulher que não tinha força, que era uma mulher que não tinha energia, que era uma mulher que não tinha boa aparência. Então, assim, as mulheres que são magras hoje, até o século XVIII, elas eram feias aos olhos dessa produção cultural. Vocês entenderam? Então, o que acontece? A indústria da beleza disse que uma mulher perfeita é assim. E aí colocou isso. Então, as pessoas estão ansiosas, adoecendo. Por quê? Problema com a autoimagem. Elas não sabem como se ver. O Rodrigo colocou aqui, não antes, porque aprendi sobre traumas e entendi os adultos de hoje eram as crianças de ontem. Isso é verdade. Os adultos de hoje eram as crianças de ontem. E aí nós vamos para mais um passo, já que o meu horário já se foi. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu quero encerrar nessa parte aqui. Então, a cultura produz uma imagem de como você tem que ser. E ela acaba te condicionando. A maioria das pessoas estão condicionadas, estão vivendo de forma alienada, estão produto da cultura. Acabam sendo de forma influenciada de forma muito grande e as suas vidas acabam sendo impactadas com esse comportamento, com essas ações. E Júnior, como é que eu sou influenciado por isso? Eu passo um exercício na mentoria também. Eu vou passar esse exercício para vocês. É o exercício básico. Qual é o exercício básico? É um princípio que eu tenho. Qual é o princípio? Entenda como algo é e como funciona. Esse é um princípio que eu tenho para tudo. Entenda como algo é e como funciona. E o exercício que eu passo para todo mundo é o seguinte: estude sobre os seus 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Seus 5 sentidos. Estude. Entenda como eles funcionam, como algo é e como algo funciona. Toda a informação que você tem aqui armazenada, elas entraram ou pelos olhos, ou pelo ouvido, ou pelo nariz, ou pela boca, ou pelo tato, que o tato não é mão, é o corpo todo, é a pele do corpo todo. E aí essas informações que ficaram armazenadas aí, e do mesmo jeito que elas entraram e se tornaram verdade, você pode implantar novas verdades através também dos seus 5 sentidos. E aí isso vai produzir uma forma extraordinária na sua vida. Eu tenho muita coisa para falar, mas não vai dar mais tempo. O meu tempo se esgotou. Eu quero agradecer vocês que estiveram aqui comigo hoje. E amanhã eu vou estar aqui de volta. Nós abordamos o tema sobre autoimagem. Eu só falei uma parte. Amanhã eu vou continuar essa temática aqui, para nós continuarmos essa segunda parte. O que é? Como eu falei, a autoimagem é a forma que você vê, como você pensa que se vê.
E ela engloba essas três características: a personalidade, o comportamento e a aparência física. Aí amanhã eu vou entrar com calma nesse princípio e depois eu vou entrar no princípio eterno. Qual é o princípio eterno? Quando Deus criou Adão, qual foi a primeira coisa que Adão viu? Me diz. Bem-vindo, Rodrigo. Foi uma honra, deixa eu ver aqui. Legal demais. Bora para próximas. Acredito num compartilhamento de informações para melhor, como seres humanos. Galera, me sigam lá. Eu tenho códigos legais também. Valeu, Rodrigo. Tive uma honra aí. Eve, uma honra ter você aqui. Abraço. Coach Lisa, uma honra você aqui. Ederson, uma honra ter você aqui. Eu queria poder falar mais, mas eu tenho um tempo limitado ainda aqui onde eu estou. Mas no final do mês eu já vou estar me mudando de novo. E aí eu vou ter um tempo mais distanciado para poder falar. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. E amanhã nós continuamos a segunda parte dessa aula sobre autoimagem. E não esqueça, já tem 6 aulas gravadas aqui. Eu vou remover essas aulas aqui depois, mas estão gravadas. De novo, medo, quem sou eu, sentimento de culpa, rejeição, rejeição, incapacidade, desistir. E hoje nós estamos na autoimagem. Eu quero ver se depois dessas aulas você não vai destravar, você não vai explodir, vai ativar o seu propósito. Eu vou levar essas aulas até final do mês, depois nós vamos entrar no intensivão, tá bom? É uma honra ter vocês aqui e a tarefa que fica para vocês é essa. Quando Deus criou Adão, qual foi a primeira coisa que Adão viu? Fica com esse código aí. Boa noite. Amo vocês. Bora bater um print? Já tem alguém para bater esse print aí? Vamos lá bater esse print. Faz o seguinte. Você vai bater o print e você vai marcar lá a 7ª aula autoimagem. Você vai colocar aula 7 autoimagem, tá bom? No Stories. Então bate esse print aí. Ai. A hora de print é muito engraçado. Autoimagem. É forte. Olha, o Rodrigo aí domina. Então quero agradecer Liz, Eve, Edson, Eve e Edson. Eu já tinha acabado a aula aqui. Mas eu tinha um poder de uma sugestão para vocês. Para ver se vocês recebem. Eu nem ia falar isso aqui ao vivo, mas vou falar. Será que eu falo? Eu quero que vocês trabalhem. Vou dar um código aqui para Eve e para o Ederson. Eu quero que vocês trabalhem o sobrenome de vocês. Vocês trabalhem. Não precisa mudar. Precisa só ressignificar. Porque a palavra calado, e eu estou vendo vocês já explodirem. Falem, abram a boca. Evan e Edson. Apesar do nome de vocês, sobrenome ser calado, Deus chamou vocês para abrir a boca e falar. Famílias serão impactadas através da vida de vocês. Lares serão impactados através da vida de vocês. Então, quanto mais vocês abrirem boca, mais pessoas serão transformadas. Não se preocupe. Não se preocupe com aquilo que vocês hão de falar. Vocês já têm experiência. Vocês já têm conhecimento. Vocês têm leitura. Quando vocês ligarem o Instagram, ou vocês ligarem qualquer rede social, na hora que vocês ligarem, tudo que vocês viveram, experienciaram e conhecem, Deus vai trazer isso na boca de vocês. E Ele vai falar a mesma coisa que eu falo para ti, a mesma coisa que Ele falou para Moisés e para Jeremias. Quando Moisés disse, eu não sou homem eloquente, Senhor, Deus disse, quem é que fez a boca do homem? Foi eu que fiz a boca do homem, Deus falou para Moisés. E disse, eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. Jeremias falou a mesma coisa. Jeremias disse, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Ele disse, Jeremias, não diga que você é uma criança.
Porque ele disse, aonde eu te mandar, tu vai. E tudo que eu mandar tu falar, tu vai falar. Ele falou a mesma coisa, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Então, no momento que você liga, puf, explode. Quero agradecer a todos de coração. Me marca, não esqueça. Não marca. Existe. Por isso que eu citei. O Rodrigo perguntou que existe uma associação no subconsciente ao pronunciar essa palavra. Existe. Toda palavra tem poder. E a palavra repetida várias vezes, ela traz um impacto muito grande na vida de qualquer pessoa. Entendeu? Então eu quero agradecer vocês. Amanhã eu estou aqui de novo, à noite. Eu já falei que eu estou sempre entre esse horário de 17 até as... Não, das 18 até as 20 horas. A qualquer hora esse horário aí de 18h27 até as 8 horas eu estou iniciando a live aqui. E eu vou estar amanhã continuando esse tema de autoimagem. Então se você puder agregar amanhã e trazer algumas coisas aqui, vocês deixem no comentário que eu vou estar lendo e vou estar compartilhando, tá bom? Eu sou o Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Tchau, tchau.